Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Pesquisa E2MOC. O nosso seminário de hoje é uma palestra do professor Dr. Josué Cardoso dos Santos. Ele é da JAXA, ele está lá agora, ele fala um pouquinho para a gente já, e ele também é professor colaborador aqui no ITA. O título da apresentação dele é Investigations of the Relative Drift Between Co-Orbital Satellites Under External Perturbations, Applications to the ITASAT-2 Mission. Josué, então você fica à vontade, pode compartilhar sua tela e pode começar. E muito obrigada. Okay. Muito obrigado, Liana, pela apresentação. Obrigado aos que estão presentes. É um prazer voltar aí ao E2MOC para falar um pouquinho do trabalho que a gente começou a desenvolver e tem desenvolvido também com alguns alunos ao longo desses tempos. Eu vou colocar tudo que a gente está fazendo, eu vou tentar ser breve. Você me lembra só quanto tempo que eu tenho, Liana, por favor? São 40 minutos, meia hora? Quanto que é? Normalmente de 40 a 50 minutos, depois a gente abre para as perguntas. Ok, então. Então é isso. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Ok, então. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de algumas investigações que a gente tem feito sobre o estudo do drift relativo entre satélites de uma formação em voo que estejam aí sujeitos a diferentes perturbações. Mais especificamente, o nosso interesse é que aplique esses estudos para ajudar até no planejamento da missão ITASAT-2. Dentro dessa questão de... Vocês conseguem ver o meu mouse movendo na tela? Espero que sim. Conseguimos, Josué. Conseguimos Ok, sim. perfeito. Eu posso usar ela como pointer. Então, a ideia de uma missão de formação em voo é você pode ter satélites voando em conjunto, né, com uma distância relativamente próxima. Tem toda uma definição para a diferença de constelação, de formação em voo. E eu vou colocar esse exemplo aqui só para ter uma noção, e você pode fazer estudos de mapeamento, geolocalização. Você pode usar eles para poder passar em diferentes camadas da atmosfera e fazer medições, como vai ser o caso do ITASAT-2. Mas a ideia é que seja uma dinâmica em que satélites estejam voando em conjunto. No caso especificamente, duas das formações que estão sendo consideradas por ITASAT-2 são uma formação em que os três pequenos satélites, são nanosatélites, vão estar voando de maneira co-orbital, né? Eles vão estar compartilhando a mesma órbita, a única diferença é que eles vão ter um ângulo horário, né? O ângulo de localização na órbita vai ser diferente entre eles. Então, a gente quer analisar, a gente quis desenvolver modelos para fazer o estudo da dinâmica desse tipo de formação e dentro das aplicações, o estudo deveria abranger mapear o campo gravitacional da Terra, também analisar especificamente a região em que o planejamento da missão deseja colocar esses satélites para atingir os objetivos dele. Um pouquinho sobre mim, eu trabalho atualmente como pesquisador de pós-doutorado na Agência Espacial do Japão, a JAXA, que é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, Japan Aerospace Exploration Agency. Eu trabalho aqui nesse andar, só que, na verdade, eu estou falando para vocês dessa janela aqui. Aqui é uma foto da entrada do instituto, mas tem o campus, tem outros setores para lá. Eu trabalho nesse andar aqui, no terceiro, na parte aqui de trás. Assim como o INPE tem localizações em diferentes cidades brasileiras, e a NASA também, a JAXA também. Eu estou mais precisamente localizado no ISAS, que é esse símbolo aqui, que é o Instituto for Space and Astronautical Science, Instituto de Ciências Espaciais e Astronáuticas. Então, a parte científica das missões que vocês ouvem falar, Hayabusa e tantas outras que vão para asteroides, vão para Mercúrio e tudo mais, a Bepi Colombo está indo, são os estudos científicos, a parte de astrodinâmica, tudo é feito aqui nessa região, especialmente. Vou colocar depois nos créditos do vídeo
eu esqueci de na hora que eu fui copiar a imagem para esse slide, deu uma falhadinha o crédito para o autor dessa imagem. A ideia, na verdade, da área que a gente trabalha, que é a mecânica celeste e voo espacial. A mecânica celeste, ela não é uma área nova, ela já é estudada há séculos, desde muito tempo atrás, né? Os povos antigos já estudavam o movimento dos astros e tentavam fazer cálculos para prever eclipses, para prever estações, o movimento das estrelas, né? E aquilo ajudava na agricultura, por exemplo. Só que esses conhecimentos foram sendo desenvolvidos, foram aprimorados ao longo do tempo. Veio Galileu, veio Newton, deram contribuições tanto na parte experimental, com instrumentos como o telescópio, e Newton, especialmente, com a parte do desenvolvimento matemático de equações para poder estudar esse movimento. E uma vez que o movimento dos objetos no espaço também se aplica ao estudo de satélites, a gente usa essa mesma mecânica celeste, né? E a gente aplica para o estudo de missões espaciais e movimento de satélites. Então, ela é importante para diversas áreas, e como vocês podem ver nesse esquema. Então, a mecânica celeste, ela dita o movimento dos corpos no espaço e no voo espacial, e ela é chave tanto para as investigações astronômicas quanto de engenheiro espacial. No caso especificamente da missão Intelsat 2, então você tem uma formação em voo, co-orbital, ou seja, eles estão compartilhando a mesma órbita, os 3 satélites. Você tem um chefe, você tem um seguidor e um seguidor na frente. Eles voam juntos. E uma outra maneira de chamar esse tipo de topologia, que a gente chama, né, de geometria do movimento, é string of bits. E para estudar o movimento, a gente utiliza os famosos, né, elementos keplerianos, né, são maneiras clássicas. Então, aqui você tem uma órbita, você pode descrevê-la dessa maneira, usando 6 variáveis, 4 ângulos e outras 2 variáveis que nós chamamos de semi-eixo maior excentricidade. Basicamente, o semi-eixo ele dá o tamanho da órbita, que tem a ver com essa distância, com a dimensão, né, a magnitude do tamanho da órbita. A excentricidade dá uma noção da forma dessa órbita, se ela é entre 0 e 1, ela é excêntrica, que é o caso dos satélites que a gente estuda. E tem os 3 ângulos, a longitude, nodo ascendente, argumento pericentro e inclinação, que ajudam a orientar a órbita no espaço. E a anomalia média, ou verdadeira, depende do que você estiver estudando, ela vai dar a noção nesse caso aqui, a anomalia verdadeira, que a anomalia média ou anomalia excêntrica são ângulos que vão dar conta do movimento do satélite nesse plano. Aqui são equações que a gente geralmente usa, por exemplo, as equações planetárias de Lagrange. Então, você teria que colocar as forças perturbadoras do seu sistema dentro. Você tem um modelo das forças perturbadoras que você vai colocar no sistema, você pode colocar dentro desses potenciais R aqui, calcular as derivadas parciais em relação a cada um dos elementos orbitais e obter as equações que vão da variação desses elementos orbitais que descrevem a órbita no espaço. No nosso caso, como a gente vai, por 2 motivos a gente não vai usar esse tipo de modelo aqui, porque a gente vai estar trabalhando com, por exemplo, o arrasto, que é uma força dissipativa. Então, não dá para a gente considerar esse tipo de equação porque ela depende do potencial, e esse tipo de potencial só pode ser obtido a partir de forças conservativas. Como eu já mencionei, então, vamos considerar nas forças atuando sobre os satélites o campo gravitacional irregular da Terra. Então, por exemplo, os zonais, eu tenho, por exemplo, C20 ou menos J2, que a gente chama, C20, menos C20, que a gente chama de J2. Ele tem a ver com o achatamento nos polos do nosso planeta. Você tem, por exemplo, o C22, ele vai ter a ver com a elipticidade do Equador. Então, o Equador do nosso planeta, se a gente fizesse um corte no meio do planeta, a gente vai ver que ele não é um círculo perfeito. Então, ele tem uma quantidade de massa mais distribuída nesse lado do que nesse lado, por exemplo. E ele gira. Então, a gente tem que dar conta de ver que tem direções que vão apresentar longitudes que vão apresentar uma distribuição de massa diferente da outra. Você tem, por exemplo, também o C30, que tem a ver com ter mais massa em um hemisfério do que em outro. Então, você tem essas características aí que vão
modelando, então, essas forças, devido a diversos termos do campo gravitacional da Terra, que vão dar conta de diferentes irregularidades nele, pela deformação da forma do planeta, vão ser consideradas. Além disso, também vamos ter o arrasto atmosférico, que uma pesquisa atmosférica do governo dos Estados Unidos. Aqui tem um exemplo, né, de como seria o movimento. Então, o satélite vai sofrer um arrasto. É assim como se a gente estiver na estrada e colocar a mão, enfiar a mão ali para fora da janela, a gente vai perceber uma força de resistência que vai tentar fazer a nossa mão ir para trás. Então, os satélites, como estão em alta velocidade, eles sofrem esse arrasto. Então, se ele não tivesse arrasto, ele seguiria essa trajetória. Com o arrasto freando ele, vai seguir essa trajetória descendente. Claro que não é tão rápido assim, conforme você vai diminuindo a altitude. A quantidade de gás da atmosfera aumenta, então o arrasto é mais forte. Se você vai subindo, vai ficando mais rarefeito, então o efeito é menor. Nas altitudes, né, por exemplo, da missão Intelsat 2, 370 quilômetros, vão estar mais perto dessa região aqui. Mas até 1.000 quilômetros, geralmente tem algum efeito que não é desprezível, que a gente tem que considerar. 370 quilômetros é relativamente baixo, 400 quilômetros é a altitude da Estação Internacional Espacial, então são efeitos que a gente tem que considerar. Além desse problema aqui de ter uma força dissipativa, né, que não dá para ser modelado como um potencial, então não dá para usar essas equações, alguém poderia dizer, mas então por que não usa equações por que não usa então os elementos orbitais, mas usando outro tipo de equações, como por exemplo as equações variacionais de Gauss? Porque no nosso caso, em determinadas aplicações, por exemplo, se for usar uma órbita, a gente quer mapear várias inclinações, várias altitudes, a gente vai ter problema com algumas singularidades. Se uma órbita for aproximadamente circular, a gente vai ter singularidades. Então, a gente vai ter a definição dos elementos orbitais. Então, se a órbita for aproximadamente zero, a gente perde a definição de ângulos, que a gente não consegue definir o argumento do pericentro. E também, nessas equações que vão aparecer, quando a gente modela as forças perturbadoras aqui, dadas em elementos orbitais, a gente vai ter que, não só a excentricidade igual a zero, a gente perde a definição do argumento pericentro, então dá problema de singularidade, de indefinição do ângulo, mas como também para inclinações próximas de zero. O Intelsat 2 não vai ter isso, mas como o nosso estudo tenta ser mais abrangente, pegar outras áreas, outras faixas também, então a gente também considera que é um problema para esses casos. Portanto, e aqui estão alguns exemplos, né? Problema para órbitas geoestacionárias também, por exemplo. Então, uma alternativa a gente pode até expressar as condições iniciais em termos desses elementos aqui, que são fáceis de visualizar, mas a ideia seria converter eles para outras variáveis que não tenham esses problemas de singularidade, ou evitem a maior parte desses problemas de singularidades na modelagem das forças, integra, faz toda a resolução do problema nessas outras variáveis, depois converte de volta para elementos orbitais para ficar fácil de visualizar. Quais são essas variáveis que a gente escolhe? São os elementos orbitais equinociais, e aqui tem as relações deles, né? Então a gente consegue obter eles a partir dos elementos orbitais, os ômegas aqui, os i's, e's, o A é o único que se mantém, é o mesmo. Então aqui tem a representação geométrica deles, de alguns dos elementos orbitais, e a correspondência com os Q1, Q2, P1 e P2, que são, e o L, que são as novas variáveis que vão substituir as que vão ter que vão ser descritas anteriormente, que eram descritas antes como elementos orbitais, vão ser descritas agora como elementos equinociais. Então, basicamente, você pode ter esse tipo de equações aqui para ser integradas. A única variável que se mantém original, os elementos orbitais, é o semeixo maior, as outras 5 são substituídas. Apesar que, dependendo da descrição, essa longitude aqui é parecida muito com a anomalia média, o M, e que são variáveis auxiliares que estão carregando os termos que estão aqui dentro.
Então, por exemplo, tem esse Bzinho aqui, ele vai carregar esses termos aqui. Vai ter esse Hzinho, ele vai carregar esses termos aqui. Mas basicamente essas são um dos tipos de formulações que dá para colocar. Então, nesse caso, nós temos equações variacionais de Gauss, mas não em termos dos elementos orbitais, mas em termos dos elementos equinociais. E aí a gente tem que fazer toda a modelagem das forças, das perturbações, incluindo as componentes aqui, nas três componentes, a R, a S e a W, que seriam radial, tangencial e a normal ao plano, sendo que a gente está transportando também o sistema de referência para o satélite-chefe. Então, basicamente, a ideia do algoritmo para trabalhar seria gerar as condições iniciais. Elementos, a gente tem elas em elementos keplerianos, elementos orbitais clássicos, converte para elementos equinociais, entra no programa, faz toda a resolução do programa, simula, obtém o output, né, o resultado em elementos equinociais, converte de volta, e aí com isso a gente consegue gerar mapeamento dessas forças e a gente consegue depois explotar as figuras e ver o que acontece. Aqui são alguns dos parâmetros iniciais que a gente utiliza nas simulações. Os satélites eles estão co-orbitais, então essencialmente os valores iniciais que a gente está considerando diferente colocar o satélite B, que seria o 2 no meio, ele é a referência, então vai ter um que vai estar mais atrás, então ele vai estar, esse aqui, ó, a anomalia média dele é o A, o satélite A, então a gente faz esse desconto, e o satélite que vai estar à frente, o C, ele vai ter esse acréscimo no ângulo dele, e todos em referência à posição do satélite central. A gente fez vários testes, eu só vou mostrar alguns resultados para não ficar muito extensivo também a apresentação. E falando um pouco da missão Intelsat 2, ela é um trabalho conjunto, né, uma colaboração de algumas instituições diferentes. No Brasil, o ITA e o INPE estão liderando ela, a parte dela. Tem alguma colaboração com algumas universidades americanas, o Technion em Israel, que é onde eu estava trabalhando antes de ir ao ITA, e aí surgiu essa oportunidade de colaborar. E tem a própria NASA e a Agência Espacial Brasileira estão dando apoio. Então ela vai ser uma demonstração de tecnologia e também vão fazer estudos sobre ionosfera e geolocalização. Aqui está um exemplo, por exemplo, comparando o satélite A, que é o primeiro, com o terceiro. Então, lembrando que o B é o que está no meio entre eles. Então, a gente põe aqui um modelo super completo, só para ter uma noção do que a gente pode fazer. Então, você vai ter, em relação ao campo gravitacional da Terra. Então, você vai ter, por exemplo, J2, J3, J4 até J6. Depois você vai ter C22, S22, C21, S21, até o C66, S66. Então, nesse modelo potencial, a gente consegue fazer um mapeamento, inclinação, lembra, para diferentes inclinações e diferentes distâncias, semi-eixos maiores. E aqui a gente consegue ver a diferença relativa de semi-eixo entre os dois satélites, o satélite A e o satélite C. Então, a gente vê que essa região aqui de cerca de 53 km, aqui o Intelsat 2 vai 51 km, 51 graus, desculpa. Deixa eu conferir aqui, eu esqueci de cabeça. Eu não coloquei aqui no slide, se não me engano é 51 ponto alguma coisa. É 51 ou 53 graus. Está nessa região aqui perto dos 50 graus. Essa é a região do Intelsat 2. Então, a gente vê que ela vai estar correspondendo às variações entre o semi-eixo relativo dos dois satélites, nessa faixa aqui, olhando essas cores, uma coisa aqui coisa da ordem de 10 metros, uma coisa bem pequena. Então, não vai estar sendo uma variação muito grande. Então, a gente não tem que ficar tão preocupado, porque tem regiões em que a variação pode chegar a 45 metros. Então, conforme os satélites, um pode ficar um pouco mais acima, outro pode ficar um pouco mais abaixo, com o tempo o efeito acumulativo pode fazer com que as forças envolvidas comecem a desviar a trajetória deles. Então, a gente tem que ter uma noção disso para controlar bem. Aqui está, por exemplo, um mapeamento, considerando só o achatamento, o J2, para satélites B e A, C e B, aí
na verdade, é o satélite de trás com o chefe e o seguidor da frente com o chefe. Então, dá para ver que tem um comportamento um pouquinho diferente, mas não muito, muito impactante, ao ponto de fazer muita diferença. São da ordem de metros a dezenas de metros de diferença entre a variação, como balança, como diferencia o semieixo da órbita de um e o semieixo maior da órbita do outro, tudo em relação ao satélite-chefe. Aqui é um modelo considerando só o achatamento J2, aqui vários termos zonais J2, J3, J4, J5, J6, são esses que têm a ver com achatamento nos polos. E aqui é um modelo mais completo, considerando também aquelas regularidades na distribuição de massa, como se fossem gominhos da forma irregular da Terra. Então, esse é um modelo mais completo. Então, mesmo com essas perturbações, as variações são da ordem de metros a dezenas de metros nesses efeitos. Para ter uma noção, a gente pode pegar algumas daquelas órbitas e plotar. Mas depois claro, isso aqui tem um período de integração. Se você for aumentando, pode aumentar. A diferença entre eles vai aumentando. Então, por exemplo, se você vai aumentando, por exemplo, depois de 30 dias sem ter um controle nenhum, que vai crescendo de maneira muito grande. Então, você tem, por exemplo, aqui é um modelo aqui, você tem a distância na prática, a distância entre o satélite A, o satélite que é o terceiro, que fica atrás, e o central, que é o chefe, ao longo do tempo vai aumentando. Uma curva você tem, a curva azul você tem um efeito, e a curva vermelha você tem outro. Então, você tem aqui um modelo só com J2, só com os zonais, que são os termos J, e com os Cs e Ss você vai ter aqui um outro. Depois de algum tempo, começa a ficar maior. No começo, a diferença não é tão grande. Aqui é um outro exemplo. Aqui é a mesma ideia, só que para variações de excentricidade. Então, 10 a menos 5, as excentricidades relativas entre as órbitas variam muito pouco, mas na prática, quando você vai olhar, isso aqui são posições, e aqui são variações, diferenças na variação da velocidade relativa entre os satélites, e essas variações na velocidade relativa, por causa das perturbações, vão acabar criando esse drift, né, esse desvio da posição relativa entre os satélites. Se for olhar os semieixos maiores, eles estão aqui comportados, mas dá para perceber que que essa curva vermelha para um caso que começa a amplitude ficar um pouco maior em relação ao outro. Então a gente vê que a curva vermelha ela vai começando a ter uma amplitude um pouco maior, quer dizer que o drift está aumentando, então o desvio relativo entre os satélites está aumentando. Aqui para outros elementos orbitais, por exemplo, tudo isso aqui para 30 dias, aqui os argumentos do pericentro, aqui as longitudes do nó descendente, dá para ver que o desvio da curva vermelha, que está mais perturbado, vai aumentando. A gente aqui, para o caso da inclinação, e aqui é para o caso da posição na órbita, né? Então elas vão desviando mesmo. Quando a gente tenta fazer um teste, aqui lá foram um teste para as forças gravitacionais, por exemplo, aqui é um teste para a variação da posição relativa entre um satélite e o satélite-chefe. Aqui em 0 significa o quê, essa curva aqui? Em 0 significa que os satélites estão na posição inicial de cada um. Conforme eles vão se movimentando devido à força de arrasto, o arrasto vai atuando de maneira diferente, porque eles estão em posições diferentes na órbita, apesar de ser a mesma órbita, mas um está mais adiantado que o outro. O resultado é que um vai sofrendo uma força um pouquinho diferente da outra, e com o tempo eles vão desviando da posição relativa. Por exemplo, vamos supor que o satélite é o diferencial, então o satélite que está seguindo ele vai acabar sofrendo um desvio para mais, depois ele pode voltar um pouquinho, então é por isso que essas curvas vão e voltam, porque significa que o satélite se afastou um pouco, mas ele deu uma oscilada e depois ele voltou. Então ele fica nessa oscilação, mas essa amplitude pode ir aumentando. Então a gente vê que o arrasto ajuda a dar uma segurada um pouco. Aí você modificando o perfil do arrasto, você pode ir modelando de maneiras diferentes. Aqui eu coloquei resultados que a gente consegue ver a diferença conforme a gente vai colocando só os zonais, que tem a ver com achatamento, os tesserais, que aí você inclui os Cs e os S do campo gravitacional da Terra, que são aqui os gomos diferenciais ao longo de longitude e latitude,
e depois adicionando também o arrasto. Então a gente vai vendo que o perfil vai modificando conforme a gente vai aparecendo. E a gente também percebe que aqui, essa região que o Eutelsat 2 vai estar trabalhando, ela é uma região com desvios menores. Então isso é muito bacana, porque eles vão começar com cerca de 300, mais de 340 quilômetros de desvio inicial. Então é bom saber que o Eutelsat 2 está numa das regiões que menos há desvio com o tempo. Então as forças naturais elas vão causar menos desvios, significando o quê? Que o sistema de controle, combustível e tudo mais precisa ser menos ativado, é mais barato, é menos trabalhoso para manter em órbita, tem menos controle, dá para estender o tempo da missão, dá para lançar até com menos carga útil, ou usar parte da carga útil que deveria ser usada para talvez pôr propelente, para ficar fazendo manobra orbital, dá para usar isso para pôr algum outro instrumento. E até facilita a manobra. Então é bom saber que o Eutelsat 2 já está na região que uma das regiões que tem menos perturbação, menos desvio entre o ΔR dos satélites. Então ele já está mais ou menos na região que está bacana. E a gente vai vendo que as forças naturais só da Terra causam um desvio maior, mas o arrasto ajuda a dar uma segurada, dar uma freada nesse perfil. Aqui, esse aqui é um perfil de variação da distância pela excentricidade da órbita. E, naturalmente, conforme a excentricidade aumenta, esse Eutelsat 2 vai estar uma órbita quase com zero, né, de excentricidade. Não existe zero perfeito, mas quase. A gente consegue ver que, naturalmente, conforme aumenta a excentricidade, os desvios possíveis são maiores. Até que, interessantemente, existe uma ilha aqui de um pouco maior de estabilidade, mesmo com excentricidade muito alta. Uma coisa bem interessante que a gente vai estar investigando com mais calma, que é um resultado bem interessante. Imaginar que existe uma região em que a geometria permite que haja mais estabilidade, menos desvio, então as forças naturais ali conseguem segurar melhor por uma dinâmica muito particular. Então tem um casamento geométrico, uma estabilidade bem interessante aqui surgindo, conforme todas as forças são incluídas. Aqui a mesma ideia, só que mapeando em termos de argumento do pericentro, do perigeu e a longitude do nó ascendente. Então existem casamentos de ângulos que, se você coloca condições iniciais, você cria maior ou menor estabilidade. O Eutelsat 2 vai considerar 0, 0 para esses valores, até por isso que aquelas simulações aqui eram para 0, 0, né? Omegazinho, omegazão e omegazinho 0, né? Que já está estando em torno do Eutelsat 2. Então o Eutelsat 2 está nessa região aqui 0, 0. Também são regiões que não apresenta tanto desvio. Ah, mas aqui é uma cor mais clara, e a gente olhando para a cor mais clara, mas nesse caso aqui, a estrutura do problema, pelos efeitos dos potenciais da Terra, das forças envolvidas, a diferença não é tão grande. Dá para ver aqui que são só, se a gente escolher uma região para orbitar e só ficar pensando em variar o argumento do pericentro e a longitude do nó ascendente, a gente não varia tanto o desvio relativo da posição do satélite. Por exemplo, aqui chega na faixa de 30 metros, por exemplo. Isso aqui são simulações para 30 dias. 30 metros. Então, mesmo que aqui seja uma região um pouco mais perturbada para esse gráfico, esse é o caso onde está ok, está tudo bem pegar mesmo mais perturbado, porque o range de variação dentro de condições iniciais para esses dois parâmetros não é tão grande. E aqui eu esqueci de explicar, perdão, nos gráficos à esquerda estão a posição e nos gráficos à direita estão os ΔVs, as variações de velocidade relativa máximas, né, durante esses 30 dias que são experimentados. No caso do satélite A com o B e o B com o C. Então são os dois satélites seguidores em relação ao líder. Aqui a mesma coisa, então aqui é só o J2, é só o J2 até o J6, só os zonais, aqui os tercerais e aqui os de arrasto. E aqui já começa a dar uma diferença um pouco maior. Então, se a gente olhasse só para os Js, eles são pequenos. O J2 é muito dominante, então eles não atuam tanto. Uma vez que eles não aparecem, o ômega não aparece nas expressões, por exemplo, do J2. Se fosse J2, isso aqui ia ser só faixas mais contínuas.
não vai ter tanto, essas ilhas vão variar muito pouco, mas quando a gente começa a colocar os tesserais, os Cs, C22, S22, C32, C31, S31, eles vão depender do argumento da longitudinal ascendente e bastante também do argumento do pericentro. Então, como vai ter casamentos de ângulos lá, essa estabilidade começa a aparecer. Então, a gente vê que é fundamental incluir os tesserais no modelamento dessas forças, que dá uma diferença da amplitude máxima de variação da posição relativa, que pode chegar aí a algumas dezenas de quilômetros, a variação que a gente pode obter em determinadas regiões. Voltando, o Itasat 2 está na região menos perturbada, então tá na região aproximadamente menos perturbada, então está ok, não vai variar tanto. Mas se a gente quisesse, tipo, por alguma missão, formação em voo, colocar satélites voando junto, nessa região, por exemplo, aqui de 50 graus, 50 e 50, por exemplo, para esse par de variáveis, aí os desvios podem chegar a 400 quilômetros, criando aí um drift de mais de 50 quilômetros na posição dos satélites, que precisaria ser controlado. E isso é causado por esses são os mapas aqui das forças em quilômetros por segundo que vão ser geradas pela dinâmica acontecendo. E aí, se a gente incluir o arrasto, essas instabilidades aumentam ainda mais, porque uma vez que o arrasto é uma força dissipativa, o efeito propagador dele de desviar e conforme pode virar exponencial, ou até caótico o jeito que ele vai explodir e diferenciar, porque os satélites em órbitas bem diferentes, as altitudes podem até variar em relação um ao outro, e aí as coisas podem descambar e vai se propagando exponencialmente ou até caoticamente a diferença de posição entre eles. Mas tem as regiões que são mais e menos perturbadas. Mas estamos felizes aí que o Itasat 2 já está planejado para as condições que vão ser menos perturbadas. Basicamente é isso. Se vocês tiverem perguntas, eu posso até mostrar algum gráfico que a gente tem mostrando um pouco de controle para essas órbitas. Mas basicamente é isso. E esse tipo de informação vai ajudar, também ajuda, esses resultados ajudam a dar suporte para prever, né, a cobertura e o controle que pode ser estimado para ser aplicado. Né? Eu tenho alguns resultados de controle que estão em outros slides, posso mostrar para vocês. E muito importante saber que a gente está numa região segura com a missão, e também esses resultados aqui vão ajudar a outras missões de formação de voo que estão sendo planejadas a saber se elas estão em regiões seguras ou não. Agradecer os colaboradores, né, que é o Willer e os estudantes, o Andrés, o João. Teve também outros aí que colaboraram conosco, né, ao longo do período, né. E para as nossas conclusões, esse trabalho apresenta alguns os efeitos de arrasto e vários termos do potencial gravitacional da Terra na dinâmica relativa de satélites, informação em voo. A gente consegue mostrar as amplitudes de variação de elementos orbitais relativos ou da posição e velocidade. Em um cenário de satélites orbitais, por exemplo, a gente pode aplicar isso para o Eutelsat 2, mas também os resultados servem para analisar a região de qualquer outro satélite. Claro que aí, dependendo dos satélites, da forma deles, você muda também lá nas integrações os valores do coeficiente de arrasto, né? Porque você pode usar os painéis. Se for um satélite com simetria, a gente pode mitigar muitos dos efeitos do arrasto. Para aqui está o valor, 51,64 graus das órbitas dos satélites do Eutelsat 2. A gente vai ter que eles estão em região. Essa inclinação e as outras condições iniciais colocam o Eutelsat 2 em uma região menos perturbada, então a gente está seguro de que os efeitos das perturbações vão ser menores nessas regiões, então o controle é mínimo que precisa ser adotado. E também esses resultados ajudam a validar outros estudos que estão já sendo feitos pela equipe do Centro Espacial ITA, como um todo, para a missão. E aí a gente tem várias outras coisas, né? A gente está desenvolvendo também estudos para incluir perturbações do Sol e da Lua, para expandir a aplicação desses métodos, não necessariamente para o Eutelsat 2, porque ele tem órbita bem baixa, então nesse caso, essas forças são bem menores, mas se a gente quiser aplicar para outros estudos em outras missões, de formação em voo ao redor de outros corpos,
da Lua, de outros planetas também, ou para missões de formação e voo em órbitas mais altas. A pressão de radiação está sendo testada já, ela já foi desenvolvida, ela está em fase de testes, e a gente pode aplicar isso para controle de satélites, né? A gente tem aqui os termos tesserais, né, aqueles que dependem da longitude e longitude da distribuição regular de massa, né, da forma irregular do corpo. Eles apresentam essa dependência explícita de determinados elementos orbitais, né, como eu estava mencionando, como a longitude do ano ascendente, o omegazão. E é por isso que eles vão criar mais dependência, criando aquelas ilhas mais perturbadas, mais amarelas, mais perturbadas. Então eles podem maximizar ou minimizar, dependendo das condições, dos pares que a gente pega para aqueles ângulos orbitais, né, o argumento do pericentro e a longitude do ano ascendente. Então a gente consegue colocar em regiões menores, com menores perturbações e controlar. Mas é interessante também que as regiões de perturbação alta, como essas aqui, essas amarelas, a gente também pode usar o drift causado por essas perturbações para manobrar o satélite, se for interesse de, por exemplo, usar as forças naturais para afastar os satélites e entrar numa nova fase da missão. Então também é uma possibilidade. Então a gente pode usar as forças naturais para dar o boost para separar, aumentar a separação entre os satélites. Então não é que esses resultados são ruins, os desvios maiores são ruins, eles simplesmente são resultados diferentes que, se você quer controlar, são melhor as regiões mais escuras, regiões mais claras, amarelas, você pode usar isso para manobrar, inclusive para separar seus satélites mais, se for para entrar numa outra fase de missão. Ou, quando você vai colocar às vezes satélites que são lançados juntos, você pode usar essas forças naturais para colocar satélites que às vezes são de projetos diferentes, mas são lançados juntos, para eles desviarem naturalmente, usando essas forças. E então a gente pode usar as forças a nosso favor também. Então, os resultados são importantes tanto para minimizar quanto para maximizar os desvios dos satélites. E também essas regiões são importantes, porque são as regiões que vai facilitar também fazer todo o mapeamento, a cobertura que a gente quer fazer para fazer os experimentos de geolocalização e também ionosféricos. E também esses resultados estão ajudando isso a dar apoio para a equipe de planejamento da missão. Que são algumas referências que foram usadas. Queria agradecer a atenção de todos. Quando tiverem dúvidas, podem passar para mim. Muito legal, Josué. Nossa, muito obrigada por esse seminário. Vou até, depois que sair o vídeo, mandar o link para a galera realmente assistir, sabe? Mas vou abrir para as perguntas. Isa, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Já coloca a sua listinha aí para jogo. Oi. Oi. Eu tenho umas perguntas, mas é uma pergunta bem básica, tá bom? Não tem problema, tipo, não tem. De leiga. Tá lá nos slides mais iniciais que você fala sobre os elementos keplerianos e equinociais. Sim, Aí você comentou que tinha que usar os equinociais para lidar com as singularidades, que é quando alguns elementos keplerianos não estão definidos. Mas aí... circulares, aproximadamente circulares, é a questão de definição. Aí, em órbita inclinação igual a zero, você vai ter problema com esses outros dois aqui. Mas eu acho que é no slide 10, eu não sei se eu que vi errado, mas aí eu não sei absolutamente nada sobre elementos equinociais, tá bom? Uhum. Mas aí tem alguns que são definidos em termos desses elementos keplerianos, que não estão definidos. Aí, como que você define se o outro não está definido? É que, na verdade, por exemplo, se a intensidade for zero, P1 e P2 são zero. Não tem problema, porque as equações dinâmicas para P1 e P2, elas não vão zerar. P1, P2. O problema também, que não sei se eu falei rápido, não deu para entender. Nas equações, não só tem a questão de definição, mas, por exemplo, nas equações, eu não coloquei aqui as equações, não coloquei aqui as perturbações para todas, mas deixa eu tentar olhar aqui. Por exemplo, se você olhar aqui,
nas equações aqui, em termos dos elementos orbitais, equações planetárias de Lagrange, se a excentricidade for zero, você tem uma singularidade, você não consegue fazer essa integração. Se você tem inclinação igual a 90 graus, igual a 0 grau aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai para zero, isso aqui você vai ficar indefinido. Então, tem a questão de entender a definição, para você não perder a definição do ângulo, mas tem um problema, mas a gente poderia dar algum jeito, né, algum truque para tentar trabalhar com isso. Mas a questão é mais integração também, porque você simplesmente não consegue integrar essas equações para esses ângulos. E como a gente fez mapeamento também para essas regiões aqui, com excentricidade zero e inclinação, você achou de inclinação aqui? Eu vi aqui, de inclinação zero. Inclinação zero, a gente não conseguiria integrar nessa faixa aqui, inclinação zero, e nem essa faixa aqui, por exemplo, com excentricidade igual a zero. Então, e o Itasat2 ele está operando perto disso no caso da excentricidade, perto de zero. Então, também, é claro que isso aqui não é útil só para isso. Na verdade, eu comecei a trabalhar com isso com outra motivação, porque é o que eu estou trabalhando aqui na JAXA, para outro projeto. Mas eu percebi que funciona e é útil, porque não permite... A gente pode integrar todo o espectro, sem ter que fazer um saltinho, né, um pulinho. Zero não analiso, inclinação... se eu quiser órbitas planares, eu não posso fazer o estudo de órbitas... desculpa, não planares, equatoriais, formação de voo em órbitas equatoriais, por exemplo. Se eu ficar preso na formulação aqui dos elementos. Nessa formulação por exemplo, das equações planetárias de Lagrange usando elementos orbitais. Há quem diga, não, você pode transformar isso para equações variacionais de Gauss em termos de elementos orbitais. Mas aí, se já foi transformado, a gente escolheu, porque esses aqui são mais ou menos tranquilos de trabalhar, e a gente já consegue fazer a modelagem desses caras aqui, dessas perturbações, no sistema do satélite, tornando conveniente trabalhar ali. Então, fica mais tranquilo. Tem mais resultados que eu não coloquei, que a gente tem trabalhado no modelamento para poder ter a dinâmica relativa entre dois satélites, dados os elementos orbitais dos dois satélites. Então, eu vou ter o XYZ relativo entre um satélite e outro. Cada uma dessas coordenadas x, y e z vão ser função de todos os elementos orbitais do satélite 1 e do satélite 2. Então, eu consigo saber qual é o x relativo entre eles. Aí eu vou ter a expressão para o y, dependendo dos elementos orbitais de um e outro, em função dos elementos orbitais de um e do outro. E a mesma coisa para o z, e com o x, y, z relativo, a gente consegue saber a posição relativa entre eles. A partir daí, a gente pode derivar e conseguir, por exemplo, o vetor velocidade, uma outra possibilidade. Mas são outros resultados que a gente está trabalhando, inclusive esse modelo aqui de arrasto já foi testado dentro desse sistema, esse aqui seria equivalente a x, esse aqui equivalente a y nesse sistema, porque seria xzinho, yzinho. Ele já está um desvio do satélite seguidor em relação ao... Aqui já está descontado a distância inicial entre eles, aí fica a distância inicial sendo descontada da zero. Então, por exemplo, esse desvio de até 45 km é em relação à posição inicial. Aí chegaria a cerca de 40 e poucos quilômetros. Mas depois ele volta. Então, conforme eles vão girando, ele se afasta um pouco, depois ele volta. Então, com o arrasto, ele chega a 30 km de distância, depois ele volta. Então, conforme a integração vai ocorrendo ao longo do tempo. Mas, então, assim, os elementos equinociais, eles são úteis e eu já tinha um integrador que estava bem eficiente, testado, para esse tipo de formulação aqui. Então, já é mais fácil a gente ir fazendo toda a modelagem aqui. E como a gente quer analisar a dinâmica relativa, eu julguei que já estava bem conveniente usar essa formulação que eu já tinha e aproveitar a modelagem em elementos equinociais, fora que eles ajudam a evitar.
eles não são perfeitamente... Existem tipos diferentes de elementos exponenciais, eu preciso dizer isso, eu acabei não dizendo na palestra, mas esses são os mais clássicos que geralmente se utiliza. O professor Sandro do ITA, ele tem uma versão de elementos não singulares que ele fez, um trabalho dele, acho que nos anos 80. Tem elementos não singulares que a gente fala, e tem os equinociais, mas os equinociais mais conhecidos são esses, que são começaram a ser utilizados mais na literatura de satélites nos últimos tempos. Então, não é só questão de geometria, é uma questão também de integrabilidade numérica, para a gente lidar com esses problemas. Não sei se isso responde bem a sua dúvida, seu comentário, Isa. Acho que sim, era uma dúvida mesmo. Dá para ver, né, claramente o Ezinho aqui e o seno de I dividindo aqui. Né? Acontece aqui, acontece aqui. Então, eles ficam indefinidos. Tá. Você volta no slide 10 de novo, por favor? Sim. Opa. Tá. Mas aí, tipo lá o P1, ele é o E vezes o seno do argumento perigeu e a ascensão do nó descendente, ascensão reta do nó descendente. Isso. Mas aí esses dois, eles são não definidos ou eles são zero? Eles vão ser zero, né? Para a órbita circular. Para a órbita circular, o valor inicial deles é zero. É que eles têm um significado. Que, geometricamente, eles não são muito úteis da gente ficar pensando neles, porque eles são esses vetores, essas projeções aqui. Então, eles são úteis para trabalhar e depois voltar para visualizar em posição e velocidade, ou elementos orbitais clássicos. Por isso que os meus resultados todos, eu coloco em elementos orbitais clássicos. Então, eu dou as condições, isso aqui são condições iniciais que eu dou, eu converto para elementos osciladores, ou elementos equinociais, faço toda a integração lá, depois eu retorno. Porque eu sei que na nossa mente é muito mais fácil visualizar o que está acontecendo em termos dos elementos orbitais clássicos, mas eles são convenientes, eles têm sido adotados e eles permitem algumas vantagens e algumas integrabilidades também, se você quer fazer alguns estudos analíticos. E a gente tem a intenção também de fazer alguns estudos analíticos e ver algumas possibilidades sobre isso. Inclusive, é esse exemplo que eu dei de a gente estar trabalhando de ter um modelo. A gente já tem, na verdade, a gente está testando agora, analítico ou semi-analítico, para prever a posição relativa dos satélites usando os valores dos elementos orbitais dos dois. Então tem uma expressão matemática bonita, pronta, que prevê tudo aquilo. Entendi. Obrigada. Então a gente já está pensando também nessas aplicações futuras, que facilita esse trabalho aqui também. Muito chique. Eu entendi, ficou mais claro. Obrigada pela apresentação e pela explicação. Não, eu que agradeço a pergunta aí. É bom que outros podem ter ficado com a dúvida e aí a gente pode esclarecer. Não é uma coisa que nem muita gente trabalha nisso no mundo, então depois é uma ideia para jogar para vocês, se quiserem trabalhar com isso. Lembrando, os elementos esses equinociais, eles não são perfeitamente na singular. Eles têm uma singularidade ainda que não dá para remover, que é por causa da inclinação 180 graus. Mas geralmente a gente não trabalha com ela lá. Então, geralmente é zero até inclinações altas, mas nunca chega a ser retrógrado perfeito equatorial. Então, não tem tanto problema assim. Para as aplicações que a gente tem interesse, é mais do que suficiente. Que é a maior parte, 99,9999% dos casos. Muito legal, muito boas as perguntas da Isa. Bruno, você quer fazer algum comentário? Parabenizar aí o Josué, tá muito legal o trabalho e eu estou fazendo algumas simulações envolvendo o Vitasat 2 também, então a apresentação já deu uma luz do que eu posso esperar para alguns resultados meus que eu vou obter fazendo as simulações também.
Então, agradeço aí a apresentação. Ótimo. Se quiser falar Legal, Bruno. comigo Beleza. depois, Bruno, estou à disposição. Perfeito. Talvez eu vá discutir algum... trocar Sim, figurinhas. com certeza. Sim. Se quiser, pode pegar meu e-mail. O pessoal tem meu e-mail aí, você pode... Você tá no grupo, né? Você tá no grupo. eu tô lá no grupo. Perfeito. Obrigado. Bom, Josué, como já falei, né? Parabéns pela apresentação, gostei bastante. Estou sentindo muito que o grupo não estava aqui para ver, mas a gente tem essa vantagem de manter tudo gravado, né? Para as pessoas acessarem depois. Quando você começou a falar, eu tinha ficado confusa, daí depois esclareceu, né? Eu estava achando que a JAXA tinha alguma coisa a ver com a missão Itasat 2. Não, isso é uma coisa que você está fazendo pelo seu trabalho com o ITA, certo? Isso. Ah, Só que tá. como eu Não tem continuo... nada a ver com a JAXA. Não tem nada a ver com a JAXA. A JAXA não está nesse projeto. Mas como eu estou aqui e eu continuo trabalhando, eu tenho que... Sim, né? sim. É que isso não tinha ficado claro para mim. Assim. Eu até ia perguntar, nossa, aí na JAXA vocês usam equações planetárias de Lagrange para propagar a órbita? Aí mais do meio para o final da apresentação você explicou, né? Eu acho que a sua apresentação conversa bastante com a minha da semana passada, porque eu vim exatamente para defender essa necessidade da gente incluir as perturbações nas nossas simulações. Eu faço isso o tempo todo com os alunos, nos seminários e tudo mais. Então, você veio mostrar que realmente a gente não pode sair negligenciando as coisas assim à torto e à direito, né? A gente precisa... o que a gente negligenciar, tem que saber o que a gente está fazendo. Você faz 6 por 6, né? As suas simulações. Essa aí é 6x6. Mas por que você parou no 6? É esforço computacional? Então, eu parei no 6 porque nos testes que o pessoal estava fazendo, por exemplo, o Caio, os testes que eles estavam fazendo até 6. Aí eu fui ver também os termos acima disso, eles começam a ficar pequenos. Eu fiz O que testes, começa a ficar pequeno? os efeitos de J para Os acima de efeitos. 7. E, na verdade, começa, mesmo alguns desses dentro dessa grade de 6x6, já é pequeno. Já são pequenos. É que um ou outro assim vai dar uma diferença, mas a gente põe tudo lá, né? Dá para fazer. Eu tenho um programa para fazer até 10x10. Eu ia perguntar, era a minha próxima pergunta. Você faz até 10 por 10 com esforço computacional ok? Ou não? É que vai depender muito da dinâmica, né, do que você está simulando. Entendi. Se for órbitas mais simples, porque, por exemplo, se aumentar a excentricidade, pode demorar mais para convergir, né? Pode dar uma estourada. Entendi. Então, mas o programa dá para rodar. E junto com... Estou trabalhando com alunos de iniciação científica para incluir força do Sol e da Lua nesse código. Mas com pontos de massa. Em princípio, sim. Seria um terceiro corpo clássico dentro disso. A força de repressão de radiação solar está implementada, mas está em fase de testes, até a gente ter um pacote mais robusto, que aí a gente pode usar para muitas coisas. E depois eu vou tentar fazer uma... Para o caso desses da Terra, não está implementado para o arrasto, mas para os da Terra, sim. O código ele consegue fazer, que foi um trabalho, eu mexi junto com um colega, um francês, não, é um italiano que trabalha na França, numa outra colaboração que eu estou fazendo com ele. Nesse código dá para você simular com média, completo e com média com termos de curto período corrigidos. Então você consegue... Essas simulações são completas, essas que eu mostrei. Depois eu vou tentar ver se é possível, aqui tem que fazer todo um estudo, de ter os modelos de média para todas as outras forças que a gente está implementando, arrasto, força de pressão de radiação solar, do Sol e da Lua, para saber, porque a gente quer ter um integrador que integra tudo com forças de média,
tudo com forças completas, osciladoras, e com média fazendo as correções de curto período. A gente quer ter todas as forças. Todas as opções. A gente quer ter todas as opções com média e sem média para comparar e usar para diferentes problemas. Em qual linguagem, Josué? É MATLAB mesmo. Mentira. É. Tô chocada. Tô chocada. Esperava aí no máximo um Fortran você me responder. Não, é MATLAB. Que legal, Chocada que legal. Chocadas, chocadas. Muito legal, Josué. Parabéns aí pelo trabalho. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Josué, se você quiser, te agradeço mais uma vez. Se você quiser fazer mais algum comentário, fechar, alguma coisa assim, fica à vontade. Então, eu queria agradecer pelo convite. Fico feliz de estar com vocês novamente. Espero aí a gente poder estar interagindo sempre. Estou ali no grupo, né, do E2MOC. Qualquer coisa podem me dar um toque. Continue trabalhando à distância com o pessoal. E qualquer dúvida, o Bruno, especialmente, que está trabalhando uma coisa parecida, por favor, me procure para a gente garantir que a gente está na mesma direção, porque às vezes um obtém um resultado diferente do outro, a gente pode corrigir. Tem outros resultados diversos que tem, mas eu não coloquei aqui, questão de tempo também, e para deixar, só para ter uma noção geral do que a gente está fazendo. E também, se vocês tiverem ideias de outras coisas que dá para a gente fazer juntos, estou sempre aí feliz de poder colaborar e ter ideias, dar pitacos, e vai ser sempre um prazer estar contribuindo aí com os projetos diversos do grupo. E obrigado também, Liana, aí pela direção aí da palestra, tudo. Sempre Eu que muito agradeço, Josué. Assim que a gente tiver o link, eu mando no grupo para que as pessoas possam ver e você encaminhar para os seus amigos. Tudo certo, então. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa quinta-feira, bom final de semana. Vamos sempre nos falando. Para vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Até obrigado. mais. Tchau, tchau.